Olá, minhas senhoras, meus senhores. Estamos hoje com considerações bem diferentes. Estou aqui na residência do meu amigo, meu irmão, um ícone do estado de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miranda, nosso governador, senador, prefeito, enfim, ocupando vários cargos no estado de Mato Grosso do Sul. Nosso querido governador Marcelo Miranda, muito obrigado pela gentileza de me receber aqui na sua residência. E nós vamos hoje bater um papo a respeito da história do Mato Grosso do Sul. E o senhor faz parte dessa história. Muito obrigado, Picarelli, a sua presença aqui. Eu realmente senti muito tranquilo em repensar todo aquele período que nós vivemos junto aqui em Mato Grosso do Sul. Governador, é um momento até de muita emoção que eu estou aqui ao seu lado, porque o senhor foi o primeiro a me dar a oportunidade de apresentar as diretas já, que nós vamos conversar daqui a pouco sobre isso. Nós tivemos uma campanha eleitoral quando o Juvencio foi candidato a prefeito e o senhor foi o que me convidou para apresentar os showmícios, naquela época podia. Nós fizemos mais de 60 showmício. Juvencio Maia para prefeito. E o nosso querido Juvencio foi eleito prefeito da capital, enquanto muitas pessoas pensavam que o nosso opositor, na época, com a licença dos nossos queridos telespectadores, Levi Dias concorria com o Juvencio, e naquela época amarelou a cidade no dia da eleição, e eu conversando com o Juvencio, com o senhor, com o Áureo, lembra do Áureo? Lembro. Falamos, não se preocupe não, porque a vitória é nossa, porque isso é só camisetas e etc. Mas, Marcelo, vamos falar de você, eu não vou falar de mim, não. Eu quero falar da nossa história do Mato Grosso do Sul. Como que o senhor começou na política? Qual foi o momento, a idade do senhor, quando o senhor se despertou para a política? Picarelli, lembrar dessa época é até importante, a gente chega a arrepiar. A se emocionar. Porque eu vinha de Minas Gerais, de Uberaba, me formei lá em engenharia e vim, na realidade, trabalhar em Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso. Não existia o Mato Grosso do Sul. Era o estado inteiro e eu trabalhei na SEMAT e trabalhei no DERSU. Mais no DERSU do que na SEMAT. Fui presidente da SEMAT, mas no período, e no DERSU eu fui engenheiro, eu administrava todo o Sul quando separaram e criaram Mato Grosso do Sul. Então eu tenho uma vida muito vinculada ao DERSU e às estradas do estado. Isso é muito importante para essa conversa e para o povo, na realidade, Saber, né? Tomar conhecimento do que, na realidade, aconteceu. Agora, o convite para governador, para prefeito, como que foi a veia política? Já que o senhor trabalhava na administração de empresas, né? Como que foi o convite para disputar um cargo eletivo? Bom, isso aconteceu porque eu fui trabalhar como engenheiro no governo do Pedro Oceano. E foi muito importante o governo do Pedro Oceano para o estado de Mato Grosso inteiro. E nós tivemos uma oportunidade, na realidade, de abrir estradas, porque não tínhamos estrada no estado inteiro, tanto lá no norte como aqui no sul. E isso levou o Pedro Oceano a me pedir para vir assumir a presidência das centrais elétricas. Então eu passei de estrada de rodagem
para linhas de transmissão num estado que não tinha naquela época. Isso nós fizemos em todas as cidades do estado, de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. E já tínhamos feito, na realidade, estávamos fazendo a ligação rodoviária de todos esses municípios dos dois estados. Dividiu o estado, criou uma capital, Campo Grande, que não tinha estrutura alguma para ser capital ainda. Tivemos que construir tudo. Tudo. Infraestrutura, de construção de estradas, de ruas, de linha de transmissão. Isso foi muito importante para aquela época e para agora. Aí o senhor foi convidado, Aí foi indicado? Fui indicado para disputar uma eleição para a Prefeitura de Campo Grande. Dividiu o estado. Começamos a investir para poder melhorar. O Arria Munim Costa era o governador, o primeiro governador, e eu trabalhava no Departamento de Estrada de Rodagem, nas centrais elétricas do estado. Então, tudo era muito importante na época. E acabei tendo que assumir a Prefeitura de Campo Grande. Como que foi essa experiência agora como administrar uma Prefeitura de Campo Grande? Pois é, uma prefeitura do interior do estado. Do interior do estado. Isso é muito importante. Do interior do estado de Mato Grosso. De Mato Grosso. Então, não tinha, é claro que no início não tinha aquele aspecto de falar daqui a uns dias vai ser capital. Ninguém sabia disso e ninguém também comentava isso. Isso nasceu de observarmos o desenvolvimento de um estado e do outro. Da necessidade, por exemplo, de, tendo Cuiabá como capital no norte, o sul do estado existia uma capital para poder começar a fazer aquilo que estava acontecendo no norte também. Esse foi o aspecto da época. O senhor gostou de ser prefeito de Campo Grande? Gostei, sim. Gostou? Gostei. Acho que nós tivemos uma responsabilidade muito grande, porque a infraestrutura de Campo Grande era muito incipiente, era o começo de tudo. Então, cada bairro, cada vila começou a ser importante para poder fazer um desenvolvimento e nós formarmos aqui uma possível capital de um estado que nós pretendíamos dividir. Governador, hoje, o senhor administrou Campo Grande, cidade do interior do estado de Mato Grosso, naquela época com muitas dificuldades, sem recursos, e realmente o senhor fez um excelente trabalho segundo a história que nós temos. Como que o senhor vê Campo Grande hoje? Eu fico muito feliz, né, com tudo isso. O senhor passeia pela cidade? Muito, eu acho espetacular. Eu acho que Campo Grande ficou com uma estrutura muito importante, uma estrutura de capital, de energia, de pavimentação, de ruas asfaltadas, de avenidas, de plantio de árvore na cidade e tudo. Campo Grande é uma cidade linda, né? É uma cidade com muito pouco tempo, na realidade, porque nós analisamos aí vários anos. Entretanto, isso é muito pouco tempo para início, meio e fim. Fim não tem. Mas o início e o meio estamos vivendo realmente nele, né? foi muito importante. Governador, vamos falar agora sobre Direta Já. Como é que foi o primeiro início da movimentação no Mato Grosso do Sul? Ulisses Guimarães, Tancredo Neves e os demais políticos da época começaram a visitar o Brasil inteiro para divulgar a importância das Diretas Já. E Campo Grande foi uma das escolhidas. Eu lembro na época que eu participei, estive apresentando o comício com essas grandes autoridades. Mas eu gostaria de saber como que foi o início, como que o PMDB entrou nessa disputa, já que Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, todos eram a grandes lideranças nacionais. Como é que foi o envolvimento em Mato Grosso do Sul? Pois preciso primeiro entender que nós tínhamos que ser convencidos que isso era o caminho. E o Ulisses convencia muito. Ele foi muito importante no Brasil inteiro.
e particularmente aqui no Mato Grosso, e agora Mato Grosso do Sul. Isso nos levou a fazer uma união de políticos aqui do Estado e colocar nas mãos do Dr. Ulisses essa capacidade que o Estado tinha de convencer o seu povo da necessidade de fazer essa criação. E foi importante para o Estado do Mato Grosso do Sul? Demais para o Estado Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Os dois foi a melhor coisa. Foram beneficiados. Né? Foi a melhor coisa que aconteceu com os dois estados naquele período. E foi um momento assim que eu me recordo, estava até conversando com o deputado João Henrique, que na época que nós fizemos o comício, que foi na Afonso Pena com a 14, um palanque armado, com mais de 50 mil pessoas ali, debaixo de chuva, o senhor lembra? Debaixo de chuva, eu estava com o meu show, apresentando o show, antecedendo o comício, depois ia cantar Fafá de Belém, e eu anunciava as pessoas que iam falar. Na época, Lúdio Coelho era o prefeito indicado, né, pelo governador. Isso. Muito bem, e quando eu anunciei a fala do Lúdio Coelho, ele foi vaiado. Embaixo de chuva, eu segurando o povo, na verdade uma chuva meia fraquinha, ele foi falar e o povo vaiou. E eu peguei o microfone e falei, olha, esse comício, essa reunião é justamente para não ter prefeito, governador indicado, e sim eleito pelo povo, por isso as diretas já. Foi aí que o pessoal entendeu a motivação, porque eu acho que muitas pessoas iam para ver o show de Fafá de Belém. Ver o show do Picarelli ali, com os meninos dançando, cantando. Mas caíram na realidade quando começou os discursos. Depois falou o Marcelo, falou o Lúdio, falou o Saulo Queiroz, veio o Tancredo, veio todos aqueles que estavam nesta campanha de direta já. Foi algo marcante para o estado de Mato Grosso do Sul, onde, governador, poucas pessoas lembram disso. É verdade. E eu acho que foi muito importante porque nós também não tínhamos a experiência capaz de convencer imediatamente o povo que aquilo que nós estávamos propondo seria o melhor para o Estado. Mas, como político, na realidade, imediatamente você acaba compondo isso na cabeça e mostrando para o povo os caminhos que a gente tem que tomar a partir daí. Isso que foi feito na época e deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo, espetacular. A participação do povo foi imensa e a participação dos políticos também da época, muito boa. Se o Brasil inteiro foi às ruas acompanhando grandes lideranças do nosso partido, entre eles o presidente do PMDB, Ulisses Guimarães. Ao lado daquele que foi governador em Minas Gerais, daquele que o Brasil inteiro acompanhou nas diretas já, e naquele que o Brasil inteiro acompanhou quando querendo se respaldar para chegar a presidente da República, o país inteiro se levantou. Nós temos o Estado que temos hoje, porque a infraestrutura, toda a montagem que foi feita foi para que isso acontecesse. 1986 foi um ano marcante. Para mim, eu tenho certeza para o governador Marcelo Miranda também, foi a época da eleição, quando ele concorreu à eleição de governador do estado. Foi momentos assim maravilhosos, inclusive verificamos vários vídeos, vamos mostrar algumas cenas para vocês, de vários discursos do governador em vários pontos do estado de Mato Grosso do Sul. Viajou o estado inteiro, né, governador? Como que foi essa campanha de 86? Eu, na minha concepção, foi espetacular como político. Por quê? Os companheiros, na época, também muito importante, e entenderam o objetivo que a gente tinha de mostrar para o povo a necessidade de fazer aquilo que estava acontecendo. Porque não é possível você vir e impor uma divisão.
impor uma capital, impor uma cidade do interior importante. Não é isso. Tudo era importante para nós. Era importante, você estava falando no início de estradas, de ligações, você pensa energia elétrica. Da onde veio? Veio de Jupiá. A construção da linha de transmissão para Campo Grande, As estradas, as estradas, foi imensamente importante para a construção do Estado e implantação do Estado. Aí começou a aparecer a condição de Campo Grande de liderar em termos de capital e das cidades importantes também do Estado de dar a mão e fazer com que todas as estradas, todas as cidades fossem importantes para o Estado. Você vê que não existe uma cidade sequer que você não chega no asfalto. Não existe uma sem energia elétrica. Não existe uma sem água potável. Não existe uma sem escola suficiente. E todas implantadas com um governador ou prefeito, na época, que existe até hoje. Governador, o senhor lembra alguma coisa que você gostaria de ter feito e não fez? Alguma coisa que fica na lembrança? Puxa vida, eu não consegui fazer o que eu gostaria. Eu não lembro. Não lembra? Não lembro. Tudo que foi feito não, foi realmente... Eu acho que mais do que aquilo que a gente pensava. Porque aquilo foi criando na cabeça, aquilo foi dando cria. Exatamente. Aquilo foi dando cria. E então tudo ficou importante. E tudo foi feito. É que não houve tempo suficiente para realizar mais. Você fez uma pergunta, na realidade, que a gente pode responder. Não ficou nada que eu pudesse falar, eu queria ter feito isso e não fiz. Porque foi feito. Porque foi feito mais do que aquilo que a gente iniciou. Tinha idealizado. Exatamente. Maravilha. Foi um negócio espetacular. Muito bem. O senhor foi para o Senado. Qual foi a experiência entre governador, de executivo para legislador? Olha, eu gostei muito do Senado. Por quê? Porque nós pudemos aí transferir para os políticos de Brasília a importância que o Estado representava para o país. Não é questão particular, eu quero que faz. Por que eu vou querer que faz uma estrada pavimentada de Campo Grande a Mundo Novo? Entendeu? Porque o Estado precisa, não é nós. O Estado precisava. Por que nós vamos fazer a estrada daqui para o norte, para Cuiabá, toda pavimentada? Por que nós vamos atravessar o Pantanal pela primeira vez com estrada de rodagem pavimentada, ia Corumbá e Ladário, para salvar as duas cidades na realidade, para levar a energia elétrica em cada uma, em cada setor do Estado, e nós vivendo ainda hoje, nós temos tudo isso construído, tudo isso feito, tudo isso válido. Foi uma experiência fantástica. Um negócio fora do comum. Eu não tenho como transmitir e o povo entender o quanto todo mundo foi beneficiado com isso. Governador, que avaliação o senhor faz da política antiga, que eu posso até considerar não muito antigo, mas já desde algum tempo, acompanhando a política no estado de Mato Grosso do Sul, com a política atual? Eu acho que nós tivemos uma experiência muito grande conhecendo políticos importantes do país. O caso do Tancredo Neves, o caso do Ulisses Guimarães, Sarney. O caso do Sarney. E nós conhecendo, na realidade, as necessidades do país e a nossa possibilidade de ajudar. Isso foi as colocações que a gente pensou. E um secretário espetacular que nós tivemos, nós pudemos, assim, ajudar a construir tudo isso que nós temos. Governador, o estado de Mato Grosso do Sul, com seus municípios, agora vem uma informação que o presidente Bolsonaro vai tentar, cidades com menos de 5 mil habitantes, vai voltar a ser distrito, etc. O senhor participou como governador na Assembleia Legislativa, muitos deputados, eu não, mas muitos deputados criaram muitos municípios. Inclusive no estado existem mais ou menos uns 6 municípios com menos de 5 mil.
pessoas. Como que o senhor faz essa avaliação? Realmente, o senhor, com a experiência que o senhor tem de governador, senador, prefeito que já foi, de uma cidade com menos de 5 mil, ela tem condição de se autossustentar ou fica realmente na dependência de Estado e do governo federal? Pois é, Picarelli, isso é muito em função do governador de um estado. Como que ele vê, como cada um dos governadores que passaram a ver igual ou diferente daquilo que a gente pensava de construir. Então, não existe muito, se a gente analisar aqui entre nós, sem falar em nomes, município bom, num município ruim, ou num município que é capaz de se desenvolver, município que não vai se desenvolver. Isso depende, na realidade, do seu administrador. Do administrador, não só da prefeitura, mas do administrador de governo do Estado. Se você coloca num município pequeno ou num distrito o investimento do Estado, você, na realidade, está dando àquele município uma infraestrutura capaz de fazer dele uma grande cidade. Isso aconteceu em várias cidades que nós temos hoje grandes. Governador, o senhor, com o contato que teve em Brasília, com Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, algumas vezes o senhor já foi convidado para ser ministro? Fui convidado pelo Tancredo Neves para ser ministro do desenvolvimento, na realidade, porque era de estrada, transporte, energia e tudo. E isso verdadeiramente empolgou, é claro. Eu gostei muito. Mas eu estava vendo muito o nosso Mato Grosso do Sul. A necessidade que tinha de deixarmos ele com uma infraestrutura que nunca mais poderia voltar para trás ou esperar. Isso foi muito importante. O Tancredo me ajudou demais e eu falei isso para ele quando ele me convidou, da necessidade de fazer isso e que quem faria isso junto comigo era ele. E verdadeiramente ele me ajudou muito. Governador, hoje nós temos 2 ministros aqui, a ministra Tereza Cristina e o ministro da Saúde, o Mandetta. É importante para Mato Grosso do Sul? Foi pela primeira vez 2 ministros, né, num governo... muito importante. O pessoal não imagina o quanto isso aí é importante para nós. Muito. Por quê? Porque eles têm capacidade ali, conversando com um e outro, de até fazer uma troca. De outro ministério vir fazer coisas importantes que faltam aqui em Mato Grosso do Sul e o Ministério da Tereza Cristina fazer o investimento necessário no estado deles. Então, a posição de um ministro é muito importante em todo caso. E realmente nós demoramos muito a ter o nosso... 2 representantes, como agora. O senhor elogiou o governador Pedro Pedrocian, na época fez um excelente governo por 2 vezes aqui no estado, mas as divergências políticas sempre acontecem, né? E o senhor teve uma divergência política com o Pedro Pedrocian. Mas eu fiquei sabendo que o senhor votou no Pedro Pedrocian para senador. Por quê? Não, eu não só votei no Pedrocian, como eu te digo que foi um governador espetacular no Mato Grosso e como político. E eu fui assessor do Pedrocian no governo dele. Eu fui presidente das centrais elétricas, da CEMAT no estado inteiro, no governo do Pedrocian, e fui no departamento de estrada de rodagem também. Então, nós temos uma virtude, eu acho, mais virtude do Pedrocian do que minha, de ter uma capacidade de desenvolvimento, de construção e tudo que, na realidade, nós tivemos que colocar no Estado. Isso foi muito importante no Mato Grosso como um todo e particularmente depois que eu tive a oportunidade de vir a governar Mato Grosso do Sul. Qual é a opinião do senhor, o futuro do Estado de Mato Grosso do Sul? O que o senhor vê daqui para frente? A infraestrutura do Estado é espetacular. É preciso que o Brasil saiba disso, eu acho que já sabe.
nós temos uma condição de produção espetacular aqui no Mato Grosso do Sul. Mas isso é necessário que o prefeito saiba disso, os vereadores saibam, porque não é questão de você fazer uma rua pavimentada ou iluminada. O importante para o município é você fazer um desenvolvimento total do município. Isso então começa lá. Se você faz isso nos municípios todos, você está dando uma mão violenta para o Estado, que tem que fazer aquilo que é preciso para você fazer a pavimentação até o município, para fazer energia elétrica, como já foi feito, como você colocar água potável, que foi colocado, como as escolas que foram construídas. Tudo isso é importante? Só que o tempo piora a situação da infraestrutura, e isso não pode atrasar, e os governos não podem deixar de fazer imediato. O senhor governador governou Campo Grande, antes de ser capital. O senhor governou o estado de Mato Grosso do Sul. O senhor passou pelas empresas, autarquias estatais. Que mensagem o senhor deixaria para o povo sul-mato-grossense que nos assiste nesse momento? Eu fico muito feliz de poder transmitir aquilo que nós sofremos e nós participamos e tivemos a oportunidade de ajudar a construir, e dizer que isso não parou, não. Então, cada um que preocupa com o seu município, com a sua cidade, com a rua, com o estado inteiro, é preciso que participe. Dá a sua opinião, participa, chama, não é só pedir. Porque normalmente a pessoa, na realidade, chega, mas o que você está pedindo? Então, estou pedindo para fazer o passeio da minha casa. Não é por aí. Você tem um município. O que o município precisa para você desenvolver e ter o pedacinho da sua casa lá pavimentado? Então, você tem que participar no todo, você não pode participar na particularidade. Não, você vem aqui e faz uma água que sai lá no meu terreno. Não tem cabimento, não é isso. É o todo. E todos os municípios aqui do estado, Picarelli, todos, tem pavimentação, tem calçada, tem meio-fio, tem energia elétrica, tem uma infraestrutura sensacional. E feito num período, eu ainda estou vivendo, olha aí. Vendo tudo isso. Olha o que aconteceu. Maravilha. Pois é. Governador, deputado João Henrique, seu neto. Bom, está na veia política, né? Nós temos imagem dele embaixo da mesa do senhor, mesa de trabalho, o João Henrique ali de fralda, andando para lá e para cá. É o futuro da família do Marcelo Miranda? Esse é um político sensacional. Ele não é por ser meu neto, não. Ele está muito acima do que eu fiz. Vai daqui para frente. Vai ter uma importância sensacional. Maravilha. Se nós vivermos até lá, nós vamos ver. Vamos esperar, né? Quero agradecer o nosso querido governador Marcelo Miranda por essa entrevista, nos considerações especial, e desejar sucesso para o senhor, para a sua família, para o João Henrique, que é um moço, um jovem, um menino que está se despontando nas tribunas, nos seus discursos na Assembleia Legislativa, que tem empolgado todo mundo. Não é somente as pessoas que conhecem o parlamento, mas principalmente os próprios colegas deputados lá, a gente observa que o respeita, e a opinião dele na tribuna é realmente muito importante para o estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, governador, por essa entrevista. Eu fico muito feliz e quero dizer, na realidade, ao povo do Mato Grosso do Sul que esse é um político exemplar. Muito obrigado. Esse é um político que vocês podem acreditar, pode pedir, porque ele não vai resolver problema particular dele, ele vai resolver o problema de vocês. Obrigado. Muito obrigado. Ficamos por aqui e voltaremos com o próximo programa. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.